Fala aí, meu povo. Boa noite pra vocês, hein? Tô fazendo vídeo não do estádio, mas sim de um quarto de hotel, apesar do Barcelona ter jogado em casa, porque eu tô em Milão. Amanhã vou acompanhar aqui Milan e Feyenoord, um grande jogo desse mata-mata da Champions, um jogo de volta. Então vai ter vídeo, inclusive, nessa terça-feira com prévia para esse jogo e pós também. E eu tô na dúvida se eu faço depois uma prévia só de Real Madrid e Manchester City ou não. A tendência é que fique tudo numa prévia só de amanhã. Sem mais delongas, 1-0 para o Barcelona em cima do Raio Vallecano. Anotei algumas coisas do jogo, muito mais pontos negativos do que positivos para o Barça, embora as estatísticas mostrem que o Barcelona deveria ter vencido até com alguma facilidade a mais. Teve mais posse de bola, 60-40, é um parâmetro ok. O Raio Vallecano é um time que também gosta de transições rápidas, de jogar muito rapidamente. Joga muito bem com a bola no pé, mas joga muito rapidamente com a bola no pé. Então, ter a bola a todo instante não é fundamental, mas o Raio gosta de ter a bola. É um bom time, tá? Do Campeonato Espanhol, é o sexto colocado. Se vencesse, ia chegar perto do Villarreal. Por enquanto, por coeficiente, o futebol espanhol terá 5 vagas na próxima Liga dos Campeões. E o Raio Vallecano está brigando por uma competição europeia, que para ele já seria lindo. É um time de uma história muito interessante da periferia de Madrid. É o time do bairro, por assim dizer. E seria interessante ver essa história sendo contada numa competição europeia. Enfim, é um time que é valente, que gosta da bola e que era normal mesmo que desse muito trabalho para o Barça. 60% de posse de bola para o Barcelona, 40% para o Raio. Os gols esperados, 2,5 do Barcelona, 0,99 do Raio. Era de se esperar que o Barcelona fizesse mais gols. Foram 5 grandes chances do Barcelona contra 2 do Raio Vallecano. Então se esperava realmente mais efetividade do ataque do Barça, que Rafinha e Lamine Yamal tiveram algumas e não aproveitaram, né? Vou falar do jogo dos dois jogadores. Mas eu quero começar já falando da arbitragem, porque é um tema central desse jogo. Não vi ainda como está a repercussão na Espanha, mas já imagino. Porque o pênalti para o Barcelona é um pênalti mesmo que tem que ser marcado, né? Porque é pênalti, o Inigo Martínez não teria nenhuma chance de disputar a bola, mas se eu não estou enganado é o Cis, né? Que faz o pênalti nele. É um pênalti muito bobo e esses pênaltis precisam ser marcados mesmo, porque a bola está em movimento e não é uma jogada natural, que na grande área acontece muitas vezes, simplesmente de braço para marcar posição, para ter referência, até de ser um pequeno puxão para cá e para lá que não é suficiente. Às vezes tem que ser um contato suficiente. E é realmente uma obstrução de impedir a progressão do jogador do Barcelona numa bola que ele não chegaria nunca. Então é um pênalti muito bobo, mas pênalti bobo também é pênalti. Então acho ok que se marque, assim como teve um pênalti assim em cima do Condé outro dia contra o Getafe e que não foi marcado. Já teve um pênalti no Rüdiger assim também, né? Contra o próprio Getafe e que foi marcado no Campeonato Espanhol. Agora, o impedimento marcado para anular o gol do Raio Vallecano é a pior decisão arbitral que eu me lembro em muito tempo no futebol espanhol. Sinceramente, não tem como se marcar esse impedimento que foi marcado no que seria o gol de empate do Raio Vallecano. É um impedimento do Inteca, não é? Se eu não estou enganado, do centroavante do Raio Vallecano que é marcado, do Inteca. É um impedimento passivo, porque ele está na posição de impedimento, quando eu não sei se é o Álvaro que recebe a bola e que acaba fazendo o gol, ou se é o Frutos, acho que é o Frutos. O Frutos faz o gol e ele está em posição legal. Só que o jogador que está impedido, o centroavante, o Inteca, ele impede que o Inigo Martínez chegue até a bola. Mas eu acho que não impede, não. Acho que tem uma disputa ali por posição, simplesmente o Inigo Martínez se distrai com o jogador. E é um impedimento passivo demais, que não interfere em nada, que o Inigo Martínez não chegaria no lance. Então eu acho. Eu consigo entender que tenha sido marcado por isso, mas eu não consigo concordar que se marque um impedimento passivo, como foi um jogador que não participou e que não atrapalhou, na minha visão, que outro participasse do lance. É uma muito má decisão da arbitragem, a arbitragem está cada vez mais no foco das discussões do Campeonato Espanhol, depois da não expulsão de um jogador do Espanhol contra o Real Madrid, uma falta que era para expulsar, em cima do Mbappé, e depois do F-off ou do F-U do Bellingham no jogo contra o Osasuna, né? E é F-off. Então realmente não era para expulsar o Bellingham naquele jogo. E aí eu acho que se acendeu muito as polêmicas, porque quando entra o Real Madrid e a mídia em torno do Real Madrid, tudo fica muito maior. Então todos os erros parecem muito maiores para tudo quanto é lado, inclusive quando é para o lado do Barcelona, porque simplesmente se gera muito mais debate.
e é um pênalti, um impedimento, repito, que eu não consigo entender. E para mim é a pior de todas as decisões arbitrais do futebol espanhol nessa temporada. É a pior decisão. Pior até do que a do Las Palmas-Barcelona, que o jogador do Las Palmas pisou no palco Barci e o árbitro não deu pênalti porque disse ele não te viu. Também é inexplicável. Esse para mim é ainda mais. Enfim, meu povo, vou falar de futebol e de analisar os pontos de Rayo Vallecano e Barcelona, mas não tinha como não passar por arbitragem. Eu acho que a pior coisa para o Barcelona nesse jogo foi que o jogo não teve o ritmo que ele queria. Acho que foram 30 primeiros minutos bons do Barça, até o gol. Até o final do primeiro tempo, muito ruim. O Rayo é muito valente e foi para cima e podia ter empatado e deveria ter empatado pelo gol mal anulado, e teve uma outra chance que o Chesney foi muito bem, uma chance dupla. E no segundo tempo o jogo foi um pouco mais pausado, o Barcelona permitiu um pouco menos, mas também não matou o jogo. E de vez em quando o Rayo conseguia fugir e escapar, e o Barcelona tentava via posse de bolas mais longas. Isso eu acho positivo, o time evoluir nisso, de mudar um pouco a cara do jogo, a temperatura do jogo e levar o jogo para onde ele queria. Conseguiu fazer isso em alguns momentos do segundo tempo. É um time que está amadurecendo. A entrada do Frenkie de Jong ajuda bastante nisso. E acho que em alguns momentos da temporada faltou. Deixar o jogo mais calmo, levar o jogo para onde mais o Barcelona queria do que para onde era mais interessante para o adversário. Sobre individualidades, mal o jogo do Lamine Yamal, vi inclusive site de estatística dando para ele a menor nota do jogo. Ele precisa aprender a finalizar melhor, né? O Lamine é um grande jogador, está em processo de evolução, ainda um menor de idade, ele ainda teria 2 anos de futebol no juvenil, por exemplo. Ele ainda tem mais 2 anos pela frente de sub-20, então é claro que é um jogador em completa formação ainda, e para a idade que tem já é um fenômeno, mas uma das coisas que ele mais precisa melhorar é a finalização. Hoje não foi bem tanto nas finalizações, porque teve algumas boas chances, teve cara a cara, teve chance que a bola desvia em zagueiro, que tinha que ter um pouco mais de capricho, como também nas jogadas. Perdeu muitas bolas, forçou muito onde não devia. O que eu gostei foi alguns sprints do Lamine Yamal. A gente vê ele como um jogador mais de mudar de direção e mudar de tempo de corrida, né? Mudar de ritmo. E hoje eu também percebi um jogador com mais sprint. Cada jogo, basicamente, a gente vai vendo alguma coisa nova, porque é isso, né? Porque é um jogador em evolução, mas que não teve num bom dia. O Rafinha não finalizou bem 2 jogadas. Uma no primeiro tempo, eu acho que ele vai bem, porque o Lewandowski fica para trás e ele olha para o meio da área, vê que o Lewandowski não vai chegar, e aí depois não consegue finalizar e tirar do goleiro, mas não é um lance de ser fominha e não ter passado para o Leva. E no segundo tempo tem um muito bom passe do Dani Olmo para o Rafinha, que a bola, quando ele domina, fica um pouco longa, o goleiro sai muito rápido nele, e ele basicamente tem que decidir chutar logo, porque nem tinha ângulo também para tocar para o Leva, e ele acaba chutando por cima. E naquele ele finalizou muito bem, o goleiro fez uma grande defesa, né? Naquela jogada do Dani Olmo que ele tenta girar. Então o Rafinha acho que não foi tão bem nas finalizações, mas de resto de jogo acho que foi bem. Nos movimentos que fez, as combinações com o Baldé, diferente do Lamine Yamal, que não foi bem nas finalizações e no jogo. O Rafinha foi mal nas finalizações, mas no jogo acho que foi bem. Um outro destaque negativo é o Gavi, que acho que acrescentou muito pouco no setor ofensivo. Defensivamente, marcar pressão, o Gavi ajuda, mas com a bola ele criou muito pouco. O Dani Olmo entrou e nos minutos que teve essa jogada do giro, que o goleiro desvia e o Rafinha depois finaliza, e um bom passe para o Rafinha também. O Dani Olmo fez mais ofensivamente do que um camisa 10, do que um meio armador precisa fazer, do que o Gavi fez. O Dani Olmo realmente tem mais bola para fazer isso. O Gavi garante mais o funcionamento do time na rotação que o Hans Flick quer. Acho que é basicamente isso. O Hans Flick quer a intensidade do Gavi para o time funcionar nesse ritmo, mas também quer a qualidade de passe do Dani Olmo. Então tem momentos do jogo que pede mais uma coisa ou que pede mais outra, tem características de adversário que vai pedir mais uma coisa ou outra. Ou o Dani Olmo tem que ser muito mais intenso como o Gavi, coisa que eu não acredito, ou o Gavi teria que ser super criativo e refinado com a bola no pé como o Dani Olmo, como eu também acho que não. Mas alguma coisinha mais com a bola no pé, para um jogador que joga tão perto da área, acho que o Gavi deveria ter feito. E o último ponto, individualmente, que eu não gostei tanto, foi o Hector Forte. Na defesa, esses últimos 15 minutos do primeiro tempo não foi bem, e também os primeiros do segundo tempo, mas no ataque foi bem. Uma bela jogada de calcanhar, inclusive, para o Lamine, que acabou finalizando na defesa, e tem algumas outras boas subidas do Hector Forte, que é um jogador também em evolução ainda, 18, 19 anos. De positivo, meu povo, os ataques gerados pela esquerda com o Baldé é um jogador desses que vem em franca evolução nesse início de 2025.
não só em velocidade, mas também em ataques mais estáticos. Quem acompanha aqui sabe que eu normalmente critico que o Baldé é muito bom correndo, mas quando a jogada é mais lenta, parado, um ataque mais posicional, que o Baldé gera pouco, e agora ele está começando a gerar mais também, driblando mais por dentro, fazendo mais diagonais, boas bolas enfiadas, teve umas 2 ou 3 para o Rafinha que foram boas, algo que já aconteceu contra o Valência também com o Ferran Torres. Está crescendo o Baldé e o time procurou muito ele, percebendo esse bom momento dele. Além do Baldé, Pedri, mais uma vez, dominando o jogo na defesa, roubando muitas bolas e também na organização do jogo, com essa pouca criatividade do Gavi. Inclusive ficou sobrecarregado o Pedri para começar e terminar muitas jogadas perto da área, dando os passes finais. É um dos jogadores que mais quilômetros tem na liga. Magrinho, meio canela para fora, perna fina e tal, parece que é um jogador físico, mas está mostrando também, só não jogou uma partida dessa temporada, está mostrando também ser um jogador físico que aguenta o tranco, o Pedri, no que a gente tem de temporada até aqui. Outro destaque positivo, o Inigo Martínez, mais uma vez domina a defesa, domina a grande área, vai muito bem. Teve um lance de indecisão com o Baldé que quase custou caro, mas tirando isso muito bem. Chesney muito bem também, quando foi exigido. Eu acho o Chesney mais goleiro do que o Iñaki Peña, e entrando mais no ritmo, ele vai cometer menos aqueles erros que a gente viu contra a Benfica, contra a Real Madrid, de tempo de bola, ganhando ritmo, isso vai ficando para trás. E embaixo das traves, para mim ele é melhor que o Iñaki Peña. E outro ponto muito positivo é que ninguém se lesionou. Teve essas mini férias, o Barcelona tinha jogado domingo contra o Sevilla e depois foram 3 dias de folga para os jogadores, segunda, terça, quarta, voltaram a treinar quinta para jogar na segunda-feira. Uma pessoa do Barcelona tinha me dito que eles tinham um pouco de medo de situações assim, porque o jogador vai dormir mais tarde, sai um pouco da dieta, quem gosta de beber, até noitada também, mas o cara que toma uma cerveja, faz um churrasco, toma um vinho à noite em restaurante e tal, isso tudo muda o funcionamento do corpo e pode gerar alguma lesão depois desse período. Dizem até que é melhor jogar final e meio de semana porque os caras estão totalmente controlados do que dar uma descontrolada de 3 dias. O Hans Flick tinha mais ou menos dado a letra, né, para os caras. 3 dias de miniférias, mas sem fazer nenhuma bobagem. Porque o Hans Flick não tinha gostado muito do comportamento dos jogadores entre Natal e o Ano Novo, que fizeram viagens muito longas e tal, e não se cuidaram no meio da temporada. Dessa vez, aparentemente, foi diferente, ou pelo menos, até onde eu vi, todo mundo ficou meio offline e não mostrou muito o que fez. Mas ninguém se machucou, é o ponto positivo. E de mais positivo ainda, que o Barcelona volta a ser líder do Campeonato Espanhol. Quantas rodadas que a gente já teve? São 24 rodadas? 24 rodadas, faltam 14 para acabar. É um campeonato extremamente disputado entre Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, e o Atlético de Bilbao não perde há 15 rodadas do Campeonato Espanhol, empatou com o Espanhol nesse final de semana, mas são 15 jogos sem perder, os 4 primeiros colocados com uma pontuação muito alta, indo muito bem, e é curioso a gangorra, né? O Barcelona, quando ganhou do Real Madrid, o 4-0, abriu naquele dia 6 pontos para o Real Madrid e 10 para o Atlético. O Real Madrid depois recuperou e abriu 7 em relação ao Barcelona. Ele chegou a fazer 13 pontos a mais que o Barça. E o Atlético de Madrid chegou a abrir 5 em relação ao Barça. Então, como ele tinha 10 menos, 5 a mais, ele fez 15 pontos mais do que o Barcelona. Agora o Barcelona desfez esses 7 pontos do Real Madrid, já estão igualados, e passou o Atlético de Madrid, que tinha 5 de frente, o Barcelona colocou mais 1. Então de estar 6 do Real Madrid, a estar 7 atrás, a igualar. Estar a 10 do Atlético de Madrid, a estar 5 atrás e passar um ponto na frente. É uma gangorra muito grande e é impossível a gente dizer o que vai acontecer até o final do campeonato. Faltando 14 rodadas, ainda vem tudo pela frente. Nas últimas rodadas tem Barcelona e Real Madrid jogando em Barcelona. Nesse momento o Barça é líder pelo saldo de gols, mas se empatarem em número de pontos, o confronto direto 4-0 do Barça pode pesar. E vem agora os adversários que o Barcelona perdeu, né? O Barcelona agora vai jogar contra Las Palmas, perdeu de 2-1. Vai jogar só por Campeonato Espanhol, tá? Vou até passar o Atlético de Madrid de Copa do Rei. Vai jogar contra a Real Sociedad, que perdeu de 1-0. Vai jogar contra o Osasuna, que perdeu de 4-2. E vai jogar depois contra o Atlético de Madrid, que perdeu de 2-1. Os próximos 4 confrontos do Barcelona no Campeonato Espanhol são contra times que ele foi derrotado no primeiro turno. Vamos ver como é que ele sai desse período agora. No meio disso ainda tem jogo contra o Atlético de Madrid de ida, de semifinal de Copa do Rei, que é na terça-feira que vem. E tem as oitavas de final da Liga dos Campeões, que o Barcelona vai ter pela frente ou o Paris Saint-Germain, ou quem passar de Mônaco e Benfica. O Benfica ganhou a ida por 1-0, jogando no Principado.
Então é um calendário bastante exigente, aí para um pouquinho para a data FIFA e depois volta de novo com o pé lá embaixo no acelerador. Tá falado, meu povo? É isso daqui, hein?